O Blender começa deste jeito. Para você navegar na 3D View, você simplesmente aperta o botão do meio do mouse, segura ele e arrasta, que você vai visualizar o seu cubo em todos os ângulos. Com o scroll do mouse, você dá um zoom out, você dá um zoom in. Só que existem outros atalhos também, que se você não tiver o scroll do mouse, ou se algum dia seu scroll do mouse falhar, você tem esse refúgio. Talvez não seja tão bom assim, mas é um refúgio. Que é, com o Ctrl e o botão no meio do mouse, se você segurar e arrastar o mouse para trás, você dá um zoom out. Se você arrastar pra frente, você dá um zoom in. Com o Ctrl segurado, você dá o zoom ou tira o zoom. Com o Shift apertado, você dá o Pan, ou seja, você move no ângulo de visão que você já estava, né? O objeto, a sua cena de um lado para o outro, para cima e para baixo, sem mover a sua perspectiva, né? Continua na sua perspectiva, só que você apenas move para cima e para baixo. O Blender ele é muito modular, então você pode mover as telas, aumentá-las, trocá-las de lugar, fazer tudo que você quiser. Você pode mover essa barra aqui pra cima com flip to bottom, ele fica embaixo, flip to top, ele vem pra cima. Igualmente essa daqui, se eu quiser eu posso simplesmente mover pra baixo ou mover para cima, e assim você faz do jeito que você quiser. O meu Blender está em inglês, talvez o seu esteja em português, mas aí o problema é seu. Aqui em cima tem algumas telas pré-feitas, já com seus nomes que indicam qual o intuito de usá-las. Por exemplo, aqui o layout é o layout que você escolhe o que você quer fazer, você faz o que você bem entender, até mesmo nas outras você pode mudar. Eu particularmente nunca mexi em nenhuma dessas, de verdade, mas ele vai ter aqui os padrões, né, do que você precisaria enquanto você está fazendo esse fluxo de trabalho. Aqui modelando vai ter as telas pertinentes à modelagem. Esculpindo, você vai ter toda a área de trabalho, né, modificada para esculpir, o mesmo para UV Editing, que você talvez não saiba o que significa, só que mais pra frente provavelmente você vai entender. Pintura de textura, que dá pra você pintar textura, enfim, shading, animação e blá blá blá. Eu gosto de deixar um layout porque eu escolho as telas que eu quero que estejam presentes durante o meu trabalho. Temos dois tipos de visualização aqui no Blender. Um é o modo de perspectiva, que é o que a gente se encontra neste momento, onde você vai encontrar distorções na sua visualização, né? Ou o outro modo de visualização é o ortográfico. E esse é muito importante que você tenha um teclado numérico. Se você não tiver, há outros meios de você entrar nesse modo de visualização. Mas para um fluxo de trabalho mais rápido, né, para você não ter que ficar clicando em vários lugares toda hora, você pode apertar a tecla 5, que você muda para o modo ortográfico. Olha só, você vê que não tem tanta distorção, é muito isométrico. E se você apertar 5, você entra no modo de perspectiva, tá vendo? Distorção do campo de visão. É isso, se você apertar a tecla 5, ortográfico. 5 de novo, perspectiva. Temos 3 teclas que precisamos ter gravados na nossa mente, que são S, G e R. Tecla S significa scale em inglês, que traduzindo é escalar, escalonar, não sei, você aumenta o bagulho ou diminui. Outra tecla muito importante é o R, que significa rodar, rotacionar, e é autoexplicativo, você roda o bagulho. E a tecla G, grab, segurar, você pega o negócio e move para onde você quer. Outra tecla muito importante é o X, que você deleta o negócio. Então eu posso escolher tudo, X, escolhi X, excluir o negócio, não tem mais nada na minha timeline, certo? Você também pode selecionar objetos apertando aqui na Outline. Esta não é a visão da sua câmera, esta é a visão sua, do seu objeto, sua visão de trabalho. Se eu quiser visualizar o que a minha câmera está vendo neste momento, eu tenho que apertar a tecla 0 no meu teclado numérico. Se não tiver, você vai ter que vir aqui em View e Viewpoint câmera. E é isso o que a minha câmera está visualizando neste momento. Eu vou fazer um negócio aqui para vocês visualizar melhor o que a minha câmera está vendo. Primeiro, eu vou selecionar a minha câmera. Eu posso simplesmente clicar aqui no pontilhado, ou eu posso vir aqui no Outliner, né? Que é essa janela, que ele vai mostrar tudo o que tem na minha cena. E eu posso selecionar a câmera por aqui também, ou no pontilhado, ou aqui no Outline. Feito isso, eu vou aqui nas propriedades da minha câmera, Viewport Display, e tem essa opçãozinha que é o Passepartout.
Se eu aumentar o Passepartout, tudo o que a minha câmera não está vendo fica em preto. E às vezes isso ajuda, né? Se você não quer ter muita informação para sua visão, você simplesmente aumenta o Passepartout. Tudo que tiver nesse campo de visão será renderizado. Como que eu renderizo uma cena? É simples. Eu posso apertar a tecla F12. Bom. E ele renderizou a minha cena. Esta é sua cena renderizada com a sua iluminação, com o seu campo de visão da sua câmera, todos os efeitos que você colocar, enfim, ele vai sair tudo no render. Se eu quiser sair do render, eu posso apertar no X, que é muito arriscado, porque às vezes você pode apertar aqui e não fechar a tela que você quer, então você simplesmente aperta ESC. Se eu quiser sair do modo de visão da câmera, basta o botão no meio do mouse e girar que ele vai sair. Agora, digamos que eu quero, voltei pro modo de câmera, que é a tecla 0 do teclado numérico. Se eu quiser mover a câmera de lugar, eu não gostei dessa visão, bom, é fácil. Você pode simplesmente apertar as mesmas teclas que você usa para mover o seu objeto, rotacionar, escalar. Você faz o mesmo com a câmera. G, o movimento a câmera para o ângulo que eu quero. Aqui, obviamente, eu não vou conseguir dar um zoom, né, do jeito que eu estou movendo aqui, porque é um movimento livre, não estou movendo nenhum eixo, ele é livre. Digamos que eu queira mover a minha câmera para cá, nesta exata visão. Para eu não ter que ficar movendo a minha câmera manualmente, tem um atalho que você pode utilizar. O atalho de teclado, se você tiver o teclado numérico, basta apertar Ctrl Alt 0 e a sua câmera vai mover exatamente para a sua visão atual. Se você não tiver o atalho numérico, basta vir aqui em Align View, Align Active Camera to View. Pronto. Temos também os modos de visões padrões, né? Que você consegue visualizar o objeto de frente, de lado, de cima, de baixo, de modo direto. Por exemplo, se eu apertar a tecla 1, eu estou vendo o objeto de frente. Então, se eu movê-lo, eu não vou mover nenhum eixo além do eixo X, que é este eixo vermelho aqui. O que eu fiz agora? Você deve estar se perguntando. Bom, eu pressionei a tecla G para movê-lo. E no Blender tem essa particularidade que você pode apertar no seu teclado a letra correspondente ao eixo que você quer movê-lo. O que são os eixos? Bom, no Blender e em todos os programas de edição, tanto 2D quanto 3D, você vai ter os eixos. Normalmente, né, nos programas, softwares 2D, como After Effects e etc., você vai ter os eixos X e eixos Y. Já no Blender, se você rotacionar, você vai ter um eixo extra, que ele é invisível para o padrão, mas é o eixo que aponta para cima e para baixo. Como eu posso ver esse eixo? Você se pergunta. Bom, é fácil. Você simplesmente aperta aqui, no caso, né, a tecla G para movê-lo e a letra Z. E eu vou fixar o meu objeto neste eixo. Então não importa para onde que eu movo o meu mouse, ele vai ficar fixado neste eixo. E aqui o eixo G. O eixo Z, desculpa, para cima e para baixo. Muito bem, já sabemos como mover o meu objeto no eixo Z, X e Y. Muito bem, você aprendeu, parabéns. Se você não é fã de utilizar as teclas de atalho G, R e S, não tem problema, você pode usar o Gimbal. Esses aqui são os gimbals, o de movimentação, rotação e escala. Já sabemos como entrar nos modos de visualização, ortográfico e perspectiva, visão de frente com o 1, visão de lado com o 3, visão de cima com o 7. Bom, essas são as principais, né? 1, 3 e 7. Agora, temos outros modos de visualização, porque você não vai ter uma tecla específica para visão, por exemplo. Aqui a gente está vendo o objeto pela esquerda, né? Esta aqui é a frente dele e a gente está vendo ele diretamente pelo lado esquerdo. Se eu deixar a tecla Ctrl apertada e pressionar a tecla novamente, né, correspondente à visão que a gente quer, a gente vai para o outro lado, ou seja, o lado direito. Se eu apertar Ctrl 1, eu vou para a visão de trás, e se eu apertar Ctrl 7, eu vou para a visão de baixo. Mas se você não tem aí o seu teclado numérico, né, você pode simplesmente vir aqui em View, Viewpoint, que vai ter as mesmas visualizações aqui, né? Frente, só que é muito horrível, né? Você vai ter que simplesmente vir aqui e escolher com o mouse. Ou, se você quiser, você pode também mudar o atalho. Você pode simplesmente apertar aqui e mudar o atalho e deu. Você escolhe uma tecla aí do seu teclado e pode mudá-lo. Muitas das coisas que você vê aqui você pode adicionar um atalho. Enfim, basicamente é isso no quesito visualização, né? Atalhos nós já entendemos, né? Tudo bem, você já consegue fazer algumas coisas com este atalho, como posso deixar o meu cu maior, o meu cu menor,
meu cu pra cá, meu cu pra lá, meu cu assim, meu cu assado. Nesta abinha tem algumas informações importantes aqui nesta barra. A primeira, logo depois aqui do ícone que você escolhe a janela aqui, você vai ter os modos do seu objeto. Este aqui é meu objeto na cena e eu posso modificar o meu objeto. Agora, como que eu faço isso? Você não vai conseguir fazer isso no modo objeto. Você vai ter que ir pro modo de edição. E o modo de edição, você vê que o cubo tá todo laranja, né? Tem uma tecla que você simplesmente seleciona tudo ou desseleciona. Para desselecionar, você precisa apertar 2 vezes. E ele desseleciona. Para selecionar tudo de uma vez, você aperta A e ele seleciona. No modo objeto, você vai somente modificar o objeto que você selecionou. Câmera e luz que está fora deste objeto, você não vai conseguir modificar no modo de edição, né? Então, para eu sair do modo de edição, eu venho aqui e aperto pro Object Mode. Ou uma tecla de atalho, que é muito mais fácil e muito melhor de trabalhar, é o Tab. Tab, eu entro e saio do modo de edição. No modo objeto, eu posso escolher os objetos que estão na cena. Câmera e luz, eu não consigo entrar no modo de edição porque eles não são objetos editáveis, como o cubo. Voltando ao cubo, aqui não dá para ver muito bem, mas ele tem as vértices, né? Os objetos aqui, eles vão ter as vértices, que eu posso modificá-las do jeito que eu quiser. Basta eu clicar nelas, né, nas vértices que eu quero e modificar. Quais são as teclas que eu uso para mover, rotacionar e escalar? Bom, você já sabe, é o G para mover, o R para rodar. Aqui só tem uma vértice, então não faz sentido, ele não vai rodar, enfim. E o S para escalar. Só que eu só tenho uma vértice, ele não vai escalar, né? Ele vai apenas mover essa uma vértice. Se eu segurar o Shift e selecionar outra vértice, você já sabe o que acontece. As duas ficam selecionadas. E agora sim eu consigo rodar e escalar. Por quê? Porque eu selecionei 2 pontos e isso criou um edge, uma aresta, né? Em português seria aresta. Como eu faço para selecionar um edge ao invés de ter que ficar clicando em 2 vértices para selecioná-los? Bom, você vai ter os modos de edição, que tem o modo de vértice, o modo de aresta, que aí sim, se eu apertar na aresta eu consigo movê-la, escalá-la, rodá-la. É um bagulho sinistro aqui, tá? Se eu não quiser, por exemplo, uma coisa que você deve estar se perguntando, como que eu faço para cancelar o que eu tô fazendo? Digamos que eu quero cancelar essa rotação, eu aperto o botão direito do mouse e ele cancela. E o modo de faces, que eu exclusivamente seleciono as faces do objeto. Os atalhos de teclado são 1, 2 e 3. Feito o que eu quero fazer, se eu apertar Tab novamente, o objeto fica do jeito que eu modifiquei. Agora, se eu não gostei, bom, você sabe, né? Eu posso simplesmente apertar Ctrl Z até que tudo seja desfeito. Só que isso é um negócio complicado, porque você tem que pensar no que você quer fazer. Porque se você ficar fazendo muitos movimentos, ele tem um limite que você atinge, que você não consegue mais voltar. E aí você vai ter que alterar aqui no Blender. Aqui ó, Undo Steps. O meu tá 100, né? É bastante, mas às vezes você acaba fazendo muitas coisas em pouco tempo, em poucos passos, e não dá mais pra voltar, entendeu? É isso. Outro ponto é que se eu mover o objeto, digamos que eu movi ele para cima, mas eu não queria movê-lo para cima. E claro, você pode apertar Ctrl Z, ele vai voltar para o lugar. Mas outro atalho que é muito útil, né? Por exemplo, eu fiz alguns movimentos aqui com ele, rodei, fiz vários. Se eu ficar apertando Ctrl Z, ele vai demorar muito. Então tem uma tecla que, em conjunto com essas outras, vai simplesmente resetar a movimentação, a escala e a rotação, que é o Alt. Se eu apertar Alt R, ele reseta a rotação do meu objeto. Alt S, ele reseta a escala. E Alt G, ele reseta para o lugar de onde ele começou, que é o ponto de origem aqui do meu objeto, certo? Esse é o ponto de origem dele. E o ponto de origem é algo importante no seu objeto. Para quem mexe aí com After Effects ou, sei lá, Photoshop, tanto faz. Tem o seu ponto aqui principal, que é o pivot dele, né? É onde ele vai rodar no modo de objeto. Se eu mover o meu objeto no modo de... entrei no modo de edição e movi o meu objeto para cá. Sair do modo de edição. Meu pivot point, ele vai continuar aqui, né? Então, se eu quiser rodar o meu objeto, ele vai rodar em volta do seu pivô, né? Deste jeito. Agora, se eu quero deixar ele neste lugar, mas que o pivô mude para o centro, basta eu apertar com o botão direito do mouse,
Set Origin e Origin to Geometry. E ele vai para o centro. Se eu quiser adicionar outro objeto que não seja um cubo, você vai ter várias opções. Shift A vai ter as opções do que você pode adicionar a sua 3D View. E aqui no Mesh vão ter as opções básicas, né? Que é um plano. Se eu entrar na visão de frente, o plano sumiu. Mas é porque ele é fino, né? Ele não tem como você visualizar isso. Agora dá pra gente fazer um negócio interessante com este plano. Vamos entrar no modo de edição, apertando o Tab. E agora vem outra coisa legal que você pode fazer no modo de edição. Se eu escolher todas as arestas, né? Ou selecionando a face, que aí vai escolher, porque a gente só tem uma face aqui neste objeto, e apertar a tecla E, eu vou extrair ou extrudar. E olha só o que eu criei. Deixa eu mover esta face um pouco mais para cima. E olha só quem surgiu, o cubo. Pois é, ele era um plano e virou um cubo. Por quê? Porque eu extrudei. Significa que eu criei mais faces no meu objeto. Se eu apertar a tecla X, vai me dar as opções do que eu quero deletar. Neste caso, digamos que eu queira deletar apenas esta face e fazer, digamos, uma piscina, né? Dá para eu fazer isso, eu aperto X e vai ter as opções. Aqui eu quero escolher a face. E olha só, ele criou uma piscina. Isso eu posso fazer com todas as outras faces. Eu posso simplesmente movê-la no eixo Y, escalá-la no eixo X, né? Aqui também. Eu posso entrar no modo de arestas aqui e mover somente esta aresta no eixo Z para cima. E olha só o que eu fiz, eu não tenho a menor ideia do que eu fiz aqui, mas eu fiz. Então este seria o básico da edição, né, no Blender. Tem as opções também que você pode estar escolhendo aqui, né, de seleção. Se você deixar apertado o seu botão do mouse em cima, ele vai abrir as opções aqui. Ou se você apertar a tecla W, ele também vai mudando o modo de seleção. Que funciona, por exemplo, se eu selecionar vários de uma vez, eu simplesmente deixo apertado e ele seleciona os objetos. Outra coisa que é muito importante também no Blender é você ter noção do que está ativo. Por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Eu vou adicionar um cubo, movê-lo para o lado, adicionar outro cubo, certo. Entrei no modo de visão frontal aqui, tem uma função que você consegue juntar dois objetos em um só. Só que é muito importante que você tenha noção de qual objeto está ativo. Por exemplo, selecionei este cubo e este outro com a tecla Shift. Você vê que um cubo está com laranja claro e outro com laranja escuro. Isso significa que este cubo é o ativo. Então, se eu juntar este cubo com esse, o ponto pivô deste cubo vai ser o que vai prevalecer. Então, se eu apertar a tecla Ctrl J, que é o atalho para juntar dois objetos, você vê que o pivô sumiu desse aqui e o desse aqui permaneceu. Então, este é um novo objeto que vai rodar neste pivô. Entrei no modo de edição. Se eu quiser separá-los novamente, né, seleciono tudo do objeto que eu quero separar. Eu vou somente apertar aqui a tecla L, que ele vai selecionar tudo. P e a seleção. Pronto. Agora voltou a ser dois objetos. Mas o pivô ainda continua neste último. Mas basta eu simplesmente apertar com o botão direito, Set Origin, Origin to Geometry. E pronto, cada um tem o seu pivô separado novamente. Voltando, Ctrl J. E dá para você, com a tecla Shift segurada, você escolhe qual que você vai querer como que seja o ativo, né? Isso é muito importante, que vão ter várias funções que você precisa estar atento em qual objeto que está ativo. Então esse aí é o básico do que você precisa saber. A partir deste vídeo você já tem uma noção básica do que precisa entender a respeito do Blender. Você já vai conseguir mexer sem tanta dificuldade, né? Talvez mais para frente eu faça alguns vídeos um pouquinho mais avançados aí para ensinar como modelar, etc. Mas basicamente seria isso. Agradeço por assistir o vídeo e se inscreve, dá like, comenta, né, o que vocês acharam. Eu não costumo muito fazer vídeos de tutoriais, mas eu acho que esse aí ficou legalzinho, já dá pra aprender alguma coisa. Então é isso, galera. Valeu, até mais.